Nós vamos fazendo a sequência do estudo da Tradição Sabedoria, que é o nosso livro escolhido para essa apresentação dos princípios do pensamento teosófico, ou, como diz o subtítulo, uma introdução ao estudo comparado de filosofia oriental e ocidental. Nós temos aqui o quarto capítulo, que se chama o ciclo da vida e da morte. Então, o texto faz uma alusão inicial a uma escritura antiga, não? Do Velho Testamento, atribuída a Salomão, porque refere-se ao aspecto cíclico da natureza. Como foi dito, o homem, em todas as suas culturas e em todos os tempos, sempre observou algo intrigado ou fascinado, o incansável movimento da natureza. E também nasce o sol, e põe-se o sol, e Célere retorna ao lugar onde nasceu. E o vento vai para o sul e faz seu giro para o norte, e continuamente vai girando o vento, e volta novamente refazendo seus percursos. Todos os rios correm para o mar, e, contudo, o mar não se enche. Do lugar de onde os rios vêm, de lá eles retornam novamente. Então, eu acho essa expressão poética do Eclesiastes muito extraordinária, principalmente essa ideia de que todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar não se enche. Porque existe essa ciclicidade, o ciclo da água, o ciclo da natureza. Quando a minha filha, ainda pequena, me perguntava sobre a morte, essa pergunta cedo ou tarde todos os pais que educam seus filhos terão que enfrentar. Me perguntou sobre o assunto. Eu botei ela na frente de uma chaleira, costume até bem gaúcho, onde estava sendo aquecida a água. Hoje em dia parece que as coisas são diferentes, tem umas chaleiras, sei lá, umas coisas meio eletrônicas que a gente nem vê a água mais ferver. Mas aí eu tirei a tampa, quando também saía já o vapor pelo bico da chaleira, e mostrei a ela que o vapor subia, mas se condensava na temperatura mais fria da tampa da chaleira e chovia dentro da chaleira. Tá? Então, o ciclo da água é uma coisa que uma criança é capaz de compreender, que a água vira vapor e depois chove em outro lugar. Volta a ser líquida. Eventualmente, alguém comparou, como mencionamos no capítulo anterior, o corpo físico com o gelo, a alma com a água líquida e o vapor d'água como um espírito, que tem uma capacidade de expansão à amplitude do seu ambiente. A água já fica na forma líquida, restrita ao seu leito, e o gelo, é claro, confinado a uma tridimensionalidade sólida. E, no entanto, todos são essencialmente a água ou H2O do ponto de vista químico. Então, uma criança é capaz de compreender que a água sofre transformações de acordo com a temperatura, e mesmo um iceberg, que pode ter sido a causa do afundamento do Titanic,
mais próximo da região tropical, cedo ou tarde, vai acabar se dissolvendo em água líquida novamente, mesmo que sejam, como literalmente diz a expressão, uma montanha de gelo. Então, há essa ideia de que tudo isso é uma unidade e que, na verdade, são diferentes formas de expressão da natureza da mesma substância, no caso, estamos nos referindo à água, é associada à ideia da ciclicidade, o tema da nossa palestra de hoje, chamado O Ciclo da Vida e da Morte. Também citamos Gautama Buda na primeira página, que diz: tudo o que se reúne não escapa à separação, tudo o que aparece desaparece. Então, aquilo que é composto, cedo ou tarde, decompõe-se. Nós sabemos que esse corpo físico decompor-se-á no devido momento. E acho que, embora sabendo isso, nem sempre vivemos em conformidade. Outro dia, recebi no WhatsApp uma mensagem: aproveite a vida porque ela é curta, etc. Isso é exatamente o contrário do que ensina o pensamento teosófico. A primeira máxima que se encontra no Idílio do Lótus Branco diz: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Então, essa ansiedade de que a vida está no fim, ou que tem que aproveitar enquanto dá, na verdade, parte do pressuposto errôneo de que nós somos apenas o corpo físico. E se eu me fiz claro até agora, o corpo físico é uma das nossas manifestações, como o cubo de gelo é uma das manifestações da água, mas talvez a de menor duração e a menos espontânea. E o gelo só acontece em condições de temperatura relativamente incomuns na superfície do planeta. Só nos polos é que ele é mais duradouro. Não é verdade? Então, a maior extensão de água, supõe, esteja nos oceanos, que é na forma líquida. Embora eu não saiba dizer para vocês, talvez por não ter pesquisado o suficiente, a quantidade de água que existe em forma de nuvens, que talvez poderá até nos surpreender. Então, essas três manifestações da mesma coisa, como nós vimos naquela ideia deste intercâmbio possível entre a matéria e a energia, então nós, acho, não podemos de todo separar a consciência e seus veículos, que foi a nossa palestra, ou capítulo anterior do livro, é claro, com esta que estamos aqui considerando. E uma das apresentações de A Doutrina Secreta, que eu vou então citar novamente, porque faz uma síntese da palestra anterior, diz: tais seres são filhos da luz porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz. Ou seja, em 1888, Blavatsky, no volume 2º desta edição de A Doutrina Secreta, se antecipava até a descoberta de Einstein, que então tinha 9 anos de idade, e supõe que estivesse na escola, talvez de calça curta, né? Apresentando a ideia de um oceano de energia, porque luz e som são as versões antigas e místicas das formas de energia mais simples da natureza, referidas às vezes na iluminação ou no verbo criador, que cria o universo, ou seja, luz e som. E a fórmula de Einstein, que justamente menciona essa possibilidade de mútua conversibilidade da energia e da matéria,
é uma inovação do ponto de vista científico. Infelizmente, com isso, fizeram uma bomba atômica e ingressamos na era nuclear. Mas, na prática, ela apenas expressa a energia fundamental do universo. E, nesse sentido, a doutrina secreta apresenta a matéria como uma condensação de energia. Ou o nosso corpo, eu volto a comparar com um cubo de gelo de um espírito vaporoso ou mesmo de uma alma imortal líquida, se eu puder dar continuidade a essa expressão da analogia. Vou ler de novo, página 191 do volume 2. Tais seres são os filhos da luz, porque emanam e se originam daquele oceano infinito de luz, de que um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser, e o outro polo é a matéria na qual ele se condensa, cristalizando-se, ou em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Então, o corpo é energia ou espírito condensado ou cristalizado. Essa é a concepção que nós podemos tirar da citação recém-feita do livro de Helena Petrovna Blavatsky. Essa ideia de mútua conversibilidade da energia da matéria é a ciência atual, enquanto que a expressão da doutrina secreta se refere a religiões e misticismo múltiplo das diversas tradições, como eu dizia, milenares, do Oriente e do Ocidente, né? Na expressão da iluminação ou do verbo criador e outras versões que, assim, nós poderíamos considerar. Eu acho, porém, muito importante que essa expressão de ciclicidade seja vista desde o início, porque dela depende a compreensão de como se dá o processo evolutivo da alma nessa escola da vida. Então, eu gostaria de fazer essa segunda menção à doutrina secreta no que tange à ciclicidade da vida. E ela se encontra também citada aqui em nosso livro, na ideia de que é natural a todas as formas da natureza uma ideia de dualidade cíclica, que eu vou citar da segunda proposição do poema, que nós citamos à página 70. A universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência, que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Alternativas tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, são fatos tão comuns e tão perfeitamente universais e sem exceção, que será fácil compreender por que divisamos nelas uma das leis absolutamente fundamentais do universo. A ideia de que a natureza é cíclica está no Velho Testamento, se apresenta de forma extraordinariamente explícita também no livro da sabedoria, atribuído a Salomão. Se me permitem, vou ler também da tradição judaica, portanto, que é o Velho Testamento, Sabedoria 8, 19 e 20. Mas posso até contar a vocês, a título ilustrativo, certa vez fui convidado a assistir. Na verdade, eu era protagonista da divulgação de uma palestra teosófica na região de, se não me equivoco, Caxias do Sul.
E então usava um pouco da astrologia e sua ciclicidade para trazer esses princípios. E aí nos chamaram um espírita e um padre para fazer o que no rádio, na época, se chamava de contraponto ou de ideia complementar. E logo o espírita se afeiçoou à nossa ideia de ciclicidade, mas eu notei alguma desconfiança da parte do padre que se apresentou, dizendo já ser representante da arquidiocese e com doutorado em teologia, e trouxe sua Bíblia. E eu notei que ali haveria talvez alguma dificuldade com a teoria da reencarnação, que é espontânea desse processo cíclico, e deve-se compreender não a reencarnação só no reino humano, mas em todas as formas de vida da natureza. Ela se aplica aos animais, se aplica aos vegetais, esse é o ensinamento teosófico, o que não quer dizer que haja um retorno da condição humana a corpos animais ou vegetais, porque isso iria contra o princípio da evolução, este sim, que nós vamos estudar no capítulo 6, sobre a lei de evolução. Não estamos falando de uma transmigração retroativa a reinos anteriores, por onde a consciência já passou, que, uma vez conquistando a autoconsciência, ela adquiriu uma necessidade de expressão em corpos que a inteligência, com autonomia, possa se manifestar. E é isso que nós chamamos de condição humana. Por isso, também respeitamos opiniões contrárias e trabalhamos num espírito de liberdade de pensamento. Estamos tentando mostrar o contexto dos antigos filaleteus ou teósofos alexandrinos, que, suponho, vocês já tenham visto no próprio folheto amarelo da Sociedade Teosófica, e mencionamos aqui só para registro, porque é o folheto introdutório, que Amônio Sacas e seu discípulo Plotino eram filósofos neoplatônicos, fundaram a Escola Teosófica Eclética em Alexandria, no século III. E também eram chamados de filaleteus ou amantes da verdade, ou analogistas, porque não buscavam a sabedoria apenas nos livros, mas antes de analogias e correspondências da alma humana com o mundo externo e os fenômenos da natureza. Então, quando o padre se apresentou com muita segurança sobre seus ensinamentos, eu perguntei: padre, o senhor tem uma Bíblia católica? De imediato, ele tirou a Bíblia debaixo do braço e tinha o imprimatur da igreja. Aí eu perguntei: para que usa? Eu tenho uma dúvida desde a minha juventude e pediria que o senhor, que tem tanta instrução nessa a Bíblia e, como o senhor mesmo disse, fez doutorado na área, se poderia me dirimir uma dúvida. E então eu pedi que ele lesse Sabedoria 8, 19 e 20, porque a Bíblia protestante não tem essa passagem. E vocês vão compreender por que depois que eu ler, porque o livro inteiro foi considerado apócrifo. É claro que se eu tirar só um versículo, dá na vista. Então, a gente tem que considerar, se quiserem se livrar de um argumento, remover o livro inteiro, tá? Questionando a sua autenticidade ou algo parecido. Mas a Bíblia Católica preserva o livro da sabedoria e vejam o que sai dali. O padre se entusiasmou, pegou o microfone e leu. Eu era um menino bom, isso quer dizer, é uma versão autobiográfica atribuída a Salomão, né? Eu era um menino bom, dotado de uma boa alma. Ou antes, como era bom, vim para um corpo sem mácula. No momento que ele terminou a frase, pediram os comerciais.
entrou Gillette, Colgate, Colinos, coisas que se vendiam na época para tentar disfarçar, porque todo mundo percebeu, a menos que estivesse dormindo, posso ler de novo. Eu era um menino bom, dotado de uma boa alma. Ou antes, como era bom, quer dizer que a alma existia antes do corpo, vim para um corpo sem mácula. Pior é que causa e efeito estão estabelecidos, porque ele veio para um corpo sem mácula porque tinha uma alma boa antes do corpo. Isso é, ao mesmo tempo, pré-existência da alma, karma e reencarnação. Numa frase só, a tal ponto que na Bíblia de Jerusalém fizeram uma nota de rodapé, e na minha dizendo que não era a pré-existência, mas somente a prioridade. Enfim, tem uma série de valores da alma, tem uma série de comentários que querem desfazer o que, afinal, a Escritura ou Salomão teria dito. Acho, então, mais coerente a versão, vamos supor, evangélica, que removeu já o livro inteiro, atribuindo problemas históricos de procedência, certo? Não há como escapar dessa passagem no que tange à tradição judaica. Se vocês quiserem ingressar na tradição, vamos chamar cristã, aí o problema recai na afirmativa atribuída em evangelho canônico de Mateus, nada mais tradicional do que o primeiro evangelho do Novo Testamento, quando em Mateus 17, de 10 a 13, é dito: e seus discípulos o interrogaram, interrogaram a Jesus. Por que dizem, então, que os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? São formas diferentes de enxergar. E lembrem que, nesse caso, foi feita a alusão ao profeta judeu do século IX a.C., que teria sido levado ao céu por um carro de fogo para retornar mais tarde como precursor do Messias, como é próprio da tradição judaica, a profecia que se encontra em Malaquias 4:5, Isaías 43, de que Elias prepararia a vereda do Senhor, isso para aqueles acostumados com a Escritura. Então, faz a alusão a essa passagem: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, preparando, então, a sua chegada. Alguns acreditavam que ele viria julgar os homens, enfim. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso conecta o Velho com o Novo Testamento, não é uma passagem qualquer na Bíblia. Que havia uma profecia de que ele seria o Messias. E ele confirma a profecia. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim também eles farão padecer ao Filho do Homem, que era ele. Ou seja, entenderam os discípulos que ele lhes falara de João Batista. Questionado mais diretamente, Jesus responde em Mateus 11, de 14 a 15, e se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele fala de uma forma esotérica, não de forma impositiva, porque ele sabe que havia dificuldades para o povo hebreu na época ter pleno acesso ao ensinamento da reencarnação. Ele também diz em Mateus, aliás, em Marcos 4, 11 e 12, e mais explicado, talvez, em 33, 34 do mesmo capítulo. E por meio de parábolas tais, ele falava às multidões segundo a capacidade que tinham de compreender. Mas sem parábolas nunca lhes falava. Tudo, porém, revelava aos seus discípulos. Eu estou querendo lembrar que havia nitidamente duas esferas de ensinamento cristão.
a exotérica ao público em geral e a esotérica aos discípulos escolhidos. Então, Jesus não é taxativo, não é impositivo sobre a reencarnação, mas diz para quem puder ouvir, não é? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o ensinamento que talvez na época não tivesse sido possível revelar a pleno, e por isso ele também diz que muito mais seria revelado no futuro. Não vamos entrar aqui em toda a questão cristã, mas esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas na cultura cristã têm dificuldades com a reencarnação. Na tradição maometana, o Alcorão 30:10 diz: Deus gera seres e os envia de volta nova e novamente até que eles retornem a ele. Então, me parece que esse retorno cíclico, nova e novamente, no mínimo sugere essa mesma ideia. A ideia de que há um ciclo da vida e da morte é central para nós compreendermos, e estamos tentando mostrar que ela aparece nas mais diversas tradições. A Bhagavad Gita do hinduísmo é a mais explícita, tal como o homem que, despojando-se de suas vestimentas velhas, toma outras novas, de igual modo o morador do corpo, o derrim, despojando-se dos corpos gastos, entra em outros que são novos. A Bhagavad Gita 2:22 tem a expressão mais clara nas escrituras de todos os tempos, creio eu, como acabei de ler, sobre a ideia da reencarnação como uma troca de roupa gasta. E o que eu respondi para minha filha é aquele vapor que saía da chaleira ia chover em outro lugar mais distante. Então, para não ter que explicar para ela o que nós estudamos no capítulo 3º, do corpo astral, do corpo mental, do corpo causal, e, por uma criança, o corpo búdico e átmico, a mônada, eu acho que seria pedir um pouco demais. Eu apenas falei para ela do corpo de fumacinha. Quando a gente morre, vira fumacinha e chove em outro lugar. Certo? Isto, uma criança é capaz de compreender, que essa alma vai para outro lugar e retorna pela lei cíclica da natureza, não porque seja um argumento só aplicável ao ser humano, mas a todos os reinos e até o ciclo da água e até a ciência moderna com a interconversibilidade da energia e da matéria. Nós não estamos em contradição com outros campos do conhecimento. A teosofia se apresenta a partir do seu aspecto intelectual, que eu prefiro chamar de pensamento teosófico, como já citamos também na segunda exposição, como um estudo de religião comparada, como aparece no seu segundo objetivo da Sociedade Teosófica, apoiado na lógica da filosofia e nos fatos estudados pela ciência. Então, encorajar o estudo de religião comparada à filosofia e ciência. Será que esse conhecimento pode integrar esses três campos, entendendo que a alma é imortal, mas tem uma evolução cíclica ao longo de várias reencarnações? Haverá quem diga, porém, e eu estou tentando trazer citações de várias outras tradições, vou citar agora a iluminação do Buda no Dhammapada, Shloka 153, 154. Muitos nascimentos atravessei no ciclo das vidas e das mortes, chamada roda do Samsara na Índia. Em vão procurei o arquiteto da casa da vida e da morte. Que miséria nascer e renascer sem fim. Conheço-te agora, ó arquiteto, os desejos. Segundo a tradição budista, a causa da reencarnação é o desejo por experiência sensorial, Tanha ou Trishna. E não mais construirás a casa, quebradas estão as vigas, as paixões,
e desabou a cumieira, a vidyā, a ignorância, foi destruída. Livre está a minha mente, pois cheguei à extinção dos desejos, isso é a iluminação, ao imortal nirvana. A nir é um prefixo negativo, vana está relacionado às paixões. Então, aquele que superou as paixões fica livre do elemento atrativo à reencarnação e entra num estado de paz perpétua, podendo ou não reencarnar voluntariamente, e, nesse caso, por compaixão a nós mortais. Aí nós vamos ver a existência do homem perfeito, do mestre de sabedoria, do Mahatma. Essa é uma conclusão do capítulo 6 sobre a lei de evolução e a senda espiritual que leva a eles. Vai aparecer nos capítulos 8º e, enfim, não estou querendo também saltar todo o livro numa vez só, mas vamos ver, citamos a tradição hindu, citamos a tradição budista, citamos a Bíblia Sagrada no Velho e no Novo Testamento, citamos o Alcorão. Agora vamos citar a República de Platão. Tudo isso está na página 75 e 76 do nosso livro, a tradição sabedoria, certo? Vamos, então, ao parágrafo 617, da República de Platão. Essa é a palavra da Virgem Láxis, que cantava as coisas passadas, filha da necessidade. Segundo a tradição grega e da sua mitologia, havia 3 dessas virgens ou parcas, também chamadas moiras: Láxis, Cloto e Atropos. Láxis representava o passado, Cloto o presente e Atropos o futuro. Então, não sei se vocês viram a Fúria de Titãs, aparece lá, ele aconselhando-se com as parcas, as moiras. Enfim, não vou tirar a vocês o mérito de poder assistir esse filme, né? Almas efêmeras, eis que começa para vós um novo ciclo de vida mortal. De novo a palavra ciclo aparece. Não é o fado ou o destino que vos escolhe, e sem vós que escolheis o vosso fado. Então, isso aparece no subitem a escolha das vidas. Platão descreve como era o iniciado das tradições antigas, como a alma, antes de nascer, escolhe a vida que vai ter. Mas essa escolha é restrita ao regaço da Virgem Láxis. Quer dizer, as oportunidades fornecidas por nossas ações do passado. A escolha não é totalmente livre, ela tem limitações kármicas. Não quero antecipar o capítulo seguinte, que é a lei de ação e reação, mas elas estão todos interligados. É difícil estudar a teosofia sem puxar, um assunto vai levando ao outro, a reencarnação leva ao karma, o karma leva à evolução, e assim por diante, a evolução leva ao homem perfeito. Vocês vão ver que forma um todo lógico, difícil de deixar de ver uma vez que se compreendeu plenamente. O objetivo desse curso é mostrar esse aspecto lógico do pensamento teosófico. Que o primeiro indicado pelo sorteio seja o primeiro a eleger seu gênero de vida, ao qual ficará inexoravelmente unido. Porque depois de feita a escolha e ter nascido, aí nós estamos presos aos fusos dos astros, na música das esferas, como conta Pitágoras e adota Platão no livro 10º da República. Pois que Platão era, na verdade, um neopitagórico. E Pitágoras era o fundador da filosofia ocidental, caso não lembrem. A virtude é livre, cada um participará mais ou menos dela, conforme a estima ou o menosprezo em que a tiver. Agora vem uma frase absolutamente lapidar da história da filosofia ocidental em Platão. Estão preparados? A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso.
Eu vou ler de novo. A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. É verdade que é assunto do nosso próximo capítulo. Mas volto a dizer, se as pessoas têm destinos diferentes, é porque elas têm méritos diferentes de ações passadas, escolhidas no regaço da moira do passado, que é láxi. Não é Deus quem escolhe o destino das pessoas. Não sei se ficou clara a frase para vocês. São as pessoas que escolhem e são responsáveis por suas escolhas. Se depois elas esqueceram a escolha que fizeram, as ações que tiveram, esse é outro assunto que poderemos eventualmente discutir. Por que que há a perda da memória das vidas anteriores? Mas se nós não aceitarmos essa máxima, nós vamos ter que dizer que Deus escolhe as nossas vidas. E aí que Deus é a causa do mal. No momento que nós aceitamos essa máxima platônica, não é mais Deus o responsável pelo mal, mas o mau uso, a falta de sabedoria do nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos mal. E somos responsáveis. E essa é a síntese máxima da teosofia apresentada por Leadbeater, que Deus é bom, o homem é imortal e colhe o que semeia. Então, a responsabilidade do mal não está em Deus, mas no homem que escolhe mal, que semeia mal. E, portanto, a causa do mal é a ignorância humana, não a sabedoria divina. Mas faz parte de Deus nos conceder a liberdade e respeitá-la. Se nós fazemos mau uso, colhemos o fruto, mas ele não restringe a nossa liberdade de escolha, porque disso depende na escola da vida a nossa evolução. Se nós fôssemos rigidamente forçados a ser bons, não haveria evolução em nós e também não haveria sentido na vida. Nós aprendemos com os nossos frutos, tanto nos prazeres quanto nas dores, nas alegrias e nas tristezas, porque vem, respectivamente, das nossas virtudes e nossos vícios. Então, nós vamos aprender na escola da vida com a consequência dos nossos atos. Não vou me aprofundar muito nisso, volto a dizer, porque é tema da próxima reunião, que, por sinal, eu esqueci de agendar com o Alan, e vamos fazê-lo enquanto é tempo, senão depois eu acabo me esquecendo. Mas se o Alan aceitar o início de setembro, poderia ser dia 1º de setembro, porque aí foge dos feriados e outras coisas. Sim. 20 horas, 1º de setembro, vamos analisar esse ponto fundamental que é a lei de ação e reação. Ok? Então, eu volto a insistir nessa ideia. Pegamos tantas tradições, a grega, a muçulmana, a cristã, a judaica, a hindu, a budista, são as maiores religiões e filosofias de todos os tempos, pelo menos em número de seguidores, com certeza. Se vocês consultarem o IBGE e os equivalentes internacionais, porque outro critério mais impessoal talvez eu não tenha. Por favor, Vani. Eu tenho uma dúvida que eu queria me ajudar. Quando nós morremos no corpo físico, nós vamos para o astral. Certo. E daí, do astral para ir para o nirvana, é quando a gente quando a gente tem uma iluminação, e daí do astral a gente volta de novo para a reencarnação, ou a gente vai para o nirvana e depois a gente desce para a reencarnação de novo? Bom, é que tu fizeste algumas misturas de ingredientes.
Para o Nirvana vão os Budas e seres iniciados. O ser humano comum só vai para o céu, ele não chega no Nirvana. Tá? Então, vejam, eu vou voltar aqui a compartilhar com vocês. O Nirvana é um prêmio do final de toda uma trajetória, como diz, talvez, aí sim, o Apocalipse 3:12, para aquele que vencer, este se tornará uma coluna do templo de meu Deus, de onde não mais sairá. Então, a ideia de uma estabilidade completa nessa, vamos dizer, nessa conquista não está ainda ao nosso alcance comum, porque isso significaria alcançar a libertação de todos os karmas. Então, eu vou voltar ao diagrama que usamos na exposição anterior. Tu já saltaste do nível físico para o átmico superior, também chamado de nirvana, ou plano espiritual ou átmico, aqui também chamado de Janaloka. Então, muito antes nós temos que cruzar o plano mental inferior, que chamam de céu celestial ou Devachan, e aqui sim a personalidade que é mortal fica restrita em seus movimentos após a morte ao astral e ao mental. Quando chega no mental superior, que é a alma imortal, é o caminho do retorno. Então, a individualidade primeiro tem que crescer até poder desenvolver essa entrada no plano nirvânico ou átmico. E aí sim se expandir no plano monádico para se tornar uma rata. Então, de fato, cada uma dessas esferas de consciência é uma expansão extraordinária, embora tudo no universo seja feito em reflexos. Então, a personalidade tem 4 partes: o físico, o etérico, também chamado vital ou prânico, que é o corpo de vitalidade, o astral e o mental. Para saltar para o causal, aí nós já saímos da esfera da personalidade e entramos na esfera da alma imortal. E a personalidade ainda é mortal. O que é imortal está nesse outro círculo chamado individualidade. E o que é propriamente espiritual está no terceiro círculo, que é este sim o plano da mônada, que está até acima do nirvana. Mas, para nós chegarmos a esse nível da divindade, e muito mais a própria divindade, que é um círculo do Logos que nem cabe na figura, vocês estão vendo que só tem a tangente aqui, ou um arco quase linear, de uma curvatura tão grande que não cabe dentro da figura. E, no entanto, o absoluto se reflete no Logos como Pai, Filho e Espírito Santo, que se reflete na mônada, em Sati e Ananda, que se reflete na nossa alma imortal, em Atma Buddhamanas, e se reflete na personalidade com mental, astral e físico, intermediado por um elemento vital ou prânico que põe as sensações em contato com os órgãos dos sentidos. Se elas forem neutralizadas, como, por exemplo, é o caso de alguns elementos químicos, drogas, etc., e o clorofórmio, todos os anestésicos afastam o prana e nos tornam temporariamente insensíveis ao corpo físico. Não é preciso morrer para perder a sensibilidade. Claro que depois da morte o prana sai do corpo e aí, por isso mesmo, ele não tem mais sensibilidade nem movimento. É nesse aspecto que nós citamos também Sri Ramana Maharshi,
quando diz: pode o corpo que é inanimado como um pedaço de madeira refulgir e funcionar como eu? Então, nós vemos aí que o processo da morte vai aparecer também na visão do Buda. Não tardará muito e esse corpo jazerá por terra, abandonado, sem vida, inconsciente, insensível, semelhante a um inútil galho seco. Então, se não houver o E3, que é o corpo etérico, não há movimentação da massa sólida do corpo em favor da expressão da consciência do espírito. Vamos ver o que diz o Eclesiastes bíblico. Eclesiastes 12, 6, 7. Vocês devem ter ouvido em algum enterro essa frase. E sempre que o cordão de prata for rompido, ou a copa de ouro for despedaçada, ou o cântaro for quebrado junto à fonte, ou a roldana for partida junto ao poço, então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Voltamos à tradição judaica. Porém, o cordão de prata, o sutratma, está representado ligando desde a divindade até o corpo físico. Nós chamamos sutratma ao trecho que liga a Atma ao corpo físico, é o fio vida ou fio espiritual, porque Atma é o espírito. Por outro lado, o cordão de prata liga apenas o E4 ao E3, que é a relação do corpo vital com o corpo físico, mas todos são partes de um cordão maior, por onde a energia flui através dos chakras. Inclusive, depois vai entrar também a questão da Kundalini, mas não é o objeto da nossa exposição de hoje. No entanto, a clarividência vem quando esta desperta, através desses canais, a visão mais sutil dos corpos ditos superiores. Então, os clarividentes, já nos tempos judaicos, viam o cordão de prata, ou essa ligação magnética semelhante a um umbigo, ou melhor, um cordão umbilical que liga energeticamente, porque sutil e etéreo, o corpo astral ao corpo físico intermediado pelo duplo etéreo. Ou a copa de ouro for despedaçada. A copa de ouro é o próprio duplo etéreo que acumula a energia solar ou vital, por isso, comparada ao ouro. Ou a roldana for quebrada junto à fonte, ou for partida junto ao poço. Ou o cântaro quebrado junto à fonte. O cântaro de barro é o corpo físico. E a roldana que liga os diferentes estágios da consciência como um balde que sobe e desce na cisterna é o símbolo usado para o fato de que, em vida, nós podemos dormir e ir para o corpo astral ou acordar e voltar ao corpo físico, por exemplo, a cada manhã. Esse movimento é perdido quando o cordão se rompe ou a roldana se parte junto ao poço. O simbolismo de um poço ou de um túnel é muito antigo entre os arquétipos humanos, tá? E, não por acaso, nós escolhemos ele na capa do nosso livro, uma obra de Hieronymus Bosch. Vocês veem aqui o túnel e a luz no fim do túnel, os anjos levando as almas para o túnel. E muitos dizem, tudo isso é história, as pessoas morrem e nunca voltou ninguém para contar a história. Isso é mentira. Se vocês lerem Vida Depois da Vida, de Raymond Moody Jr., tem pelo menos 150 relatos de experiência de quase morte, pessoas que foram dadas como clinicamente mortas e que retornaram à vida pelos processos modernos da desfibrilação e outras coisas, esses instrumentos da tecnologia moderna que fariam
O antigo, na falta desse instrumento, iria morrer, mas na tecnologia moderna ele volta à vida. E aí ele pode contar o que também é contado na República de Platão, que o próprio Moody, no livro 10º, atribui à primeira experiência de quase morte relatada no mito de que era lá um soldado, alguém que morreu na batalha e conta a história quando retorna. Foi uma morte aparente. Não sei se vocês leram a República de Platão. Espera vocês há 2.400 anos, certo? Quando um livro dura 2.400 anos, não é uma celebridade fotográfica do Instagram de fim de semana. Tá? É alguma coisa para ser lida. Tentei ler, há anos atrás eu tentei ler, eu comprei os livros do Platão, mas eu não entendi nada. Mas é um diálogo, eles estão conversando. Se tu quiser, pula logo para o livro 10º, ele conta o que acontece depois da morte com todos os detalhes. Aí vai logo para o fim, as crianças fazem isso, elas vão para o fim do livro, tá bom? Então quando temos a morte física, a gente vai para o astral. E quando que tem a morte do astral para o mental? Aí fica o cascão. Quando os desejos extinguiram a capacidade de prender a alma no plano astral. O plano astral é um plano intermediário entre o celeste e o físico. As pessoas muitas vezes dizem que não querem ir para o plano mental ou celestial ou céu, e tem as piadas que o pessoal prefere ir para o inferno, vocês conhecem aquela história, que deram opção para o sujeito, aí ele pegou o elevador, foi para o andar de baixo, aí lá estava uma festança, e ele gostou, e aí só que ele tinha que escolher para sempre. E aí, primeiro ele disse que ia para o céu, mas disse, não, mas faz uma experiência lá embaixo. Aí ele gostou lá de baixo. Em cima era muito chato, os anjos tocando lira, aquele pessoal jogando xadrez, não tinha muito para fazer na cabeça dele lá no plano mental, tá? Ficar estudando filosofia, junto com os anjos, cantando lá nos corais divinos. Ele achou que a festança no plano astral, e tinha lá todas as bebidas, o mulherio, toda aquela história, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí ele achou que estava, vamos dizer, mais excitante ficar no inferno. Mas, passado o período probatório, aí ele decide ficar para sempre, aí o inferno mostra a sua cara, aí o cara vai reclamar lá para os demônios e recebe a resposta que aquilo era antes da eleição, agora já tinha passado. Boa comparação. Essa é a comparação aqui que circula em Brasília, né? Então, vocês entendem? Primeiro, a dona dos doces, a bruxa que, na verdade, se apresenta como uma maravilha na casa de Joãozinho e Maria, na casa dos chocolates, é muito encantadora. Mas depois que tu fica viciado nos chocolates, aí ela te prende na casa dela e ele não sabe como voltar, porque achava, ele e a irmãzinha, a Maria, que, deixando uns pãezinhos no caminho, ele entrava no mundo dos sentidos e voltava quando quisesse à casa dos seus pais. Mas os passarinhos e outros bichinhos da floresta comeram, é claro, os pãezinhos, e ele não sabia mais como voltar. Então, esse é o símbolo de que a alma entra ingenuamente no mundo dos sentidos, achando que volta quando quiser para a infância e para a sua alegria natural, paradisíaca, e depois não consegue mais, porque fica envolvida nos prazeres e esquece aquela alegria natural que a criança tem. Antes, dizia Jesus, que é preciso voltar a ser criancinha para ingressar nesse reino celestial, para o reino de Deus, ou o nome que se queira dar. Então, a ironia é que a Vidya é essa bruxa que primeiro se apresenta como Maya, sedutora, a deusa da ilusão, nos prende à matéria, e o que acontece? O plano astral é um lugar intermediário,
em que os presos à terra ainda ficam circundando as atividades humanas, porque eles não conseguem ainda se desprender para o céu. Eles estão interessados na festança aqui embaixo e não se desprenderam. Então, tu perguntas, quando ocorre a segunda morte? Quando os desejos pelas coisas da terra esvanecerem-se. E se a Não pessoa, tendo quando... corpo, não podendo nutrir esses desejos, ao longo de 4 a 50 anos, como é a tabela, a média aí das observações clarividentes do Leadbeater e do Jinajadasa, aí eu devo recomendar outro livro introdutório que se chama Fundamentos da Teosofia, que sei lá onde é que foi parar, mas, enfim, está disponível lá na editora teosófica, vocês podem solicitar, e tem tabelinhas, para quem gosta do timing, do tempo em cada estágio, etc. Então, essas tabelinhas já foram escritas, já foram pesquisadas. A nossa ideia geral, num curso de exposição como tem pretensão esta, é para começar a responder essa pergunta de por quê e se há mesmo alguma prova da vida após a morte. A primeira resposta, então, é dada pelo Moody. Isso é ciência contemporânea. Vamos dizer que é paranormalidade, mas ele é um doutor em filosofia. Ele coletou os dados, fez a pesquisa. Nós podemos dizer que os 150 estavam alucinados, que era pura bebida, ou sei lá, o vinho era ruim, mas todos relataram mais ou menos a mesma coisa, então, no mínimo, merece uma pesquisa. Se nós temos mente aberta, eu acho que sem isso não se progride no esoterismo. Não por acaso a liberdade de pensamento é nossa palavra de condição final no estudo teosófico. Não temos nenhuma crença obrigatória, certo? Mas temos que ter a mente aberta para aceitar as teorias. Se depois nos parece absurdo, a gente pode até rejeitar. Vamos ver o que diz o Moody. Eu, dos 150 casos, tomei 6 parágrafos. Estão na página 62 do nosso livro. E depois de todo aquele barulho e de passar por aquele lugar comprido e escuro, vem a história do túnel. Né? Não por acaso a capa do livro. Não sei se vocês sabem que Carl Gustav Jung dizia que Hieronymus Bosch, o holandês que pintou essa obra entre 1453 e 1516, portanto, na virada do século XV para o XVI, Carl Gustav Jung chegou a considerar como o descobridor do inconsciente, porque ele tinha pinturas arquetípicas. Então, muito antes de existir até a Sociedade Teosófica, a história do túnel já era conhecida. Ela já está lá. Na verdade, eu acabei de ler para vocês o poço e o cordão, porque, na verdade, o sentido do poço ou do cordão é que a consciência se desloca como um átomo permanente ou uma estrela de luz por dentro e dá a sensação de um túnel. Tem as memórias dos lados, né? Aqui é dito, depois de todo aquele barulho e de passar por aquele lugar comprido e escuro, todos os meus pensamentos infantis, minha vida inteira, lá estava, no fim do túnel, iluminada diante de mim. Então, o cérebro também vai recorrendo nos seus sulcos toda a memória útil que ela pode levar, porque, afinal, é isso que a alma veio buscar, experiência nesse mundo, e essa memória é preciosa para ser digerida no pós-mortem, num processo de assimilação de causa e efeito. É assim que a alma evolui. Esse flashback já é outro relato, na forma de imagens mentais muito mais vívidas do que as normais. Vejam, o flashback tem uma ideia de memória, né? Via só as principais, mas tudo era tão rápido como olhar todo o álbum de imagens da minha vida e ser capaz de conseguir fazer isso em segundos. Passava diante de mim como uma fita de cinema numa velocidade tremenda e, no entanto, eu era capaz de ver e compreender absolutamente tudo. Eu tenho colegas, não vou citar nomes, na Sociedade Teosófica. Um teve um afogamento, foi resgatado em tempo,
Mas ele já tinha entrado no túnel. Então, ele tem criptomemória. Ele lembra de coisas da infância e de quando ele era bebê, coisa que o homem comum não lembra. Tá? Porque acionou esse mecanismo, o processo de desprendimento começa. Depois pude ver as coisas mesquinhas que fiz quando criança e pensei em minha mãe, em meu pai, desejando não ter feito aquelas coisas, desejando poder voltar e desfazê-las. Na verdade, uma das coisas que nos traz a reencarnação é o karma, ou seja, a alma, no fundo, sabe que ela cometeu certos erros, que ela está em dívida com outros seres, e ela se sente no dever de voltar para resgatar ou compensar as maldades e erros que, eventualmente, por ignorância, ela gerou. Então, esse sentido do retorno para um resgate é do fundo da alma, embora a personalidade, na superfície, às vezes queira resistir ou se sinta injustiçada, no fundo, a alma sabe por que ela está passando por aquela necessidade. Lembro-me de ter sido empurrada na maca até a sala de operação, e as horas seguintes foram o ponto crítico. Durante esse tempo, eu ficava entrando e saindo do meu corpo e podia vê-lo bem de cima. Esse é o símbolo de Ka observando Ba na tradição egípcia. Vocês devem ter visto, Ka tem asas e Ba é o corpo deitado no sarcófago. A sensação de se ver de cima, algumas pessoas já tiveram em certos momentos nas suas vidas. A verdade, todas as noites nós fazemos isso. A dificuldade está em lembrar, nem todos lembram. Mas, enquanto isso, eu ainda estava em um corpo, não um corpo físico, mas algo que pode ser descrito melhor como um padrão de energia. Esse aí não tinha lido o livro de teosofia, não sabe escrever nada. Pior são os outros. Outro diz assim: o ponto mais incrível de toda a experiência foi o momento em que meu ser estava suspenso acima da parte da frente da minha cabeça e era quase como se estivesse tentando decidir se queria deixá-la ou ficar. Não estava no limiar, já estava entrando no túnel. Um terceiro relato escolhido: eu não estava em um corpo como tal. Podia sentir algo como uma espécie de uma cápsula, talvez como uma forma pura. Eu não podia vê-la, era como se fosse transparente. Vocês vejam que eles estão tentando descrever o corpo astral e não conseguem, porque não fizeram as leituras que nós fizemos. O livro tibetano dos mortos, o Garuda Purana da Índia, o livro egípcio dos mortos, todos contam a mesma história. Por que há tanta resistência em aceitar o que acontece depois da morte? Essa é a pergunta. Numa época que se diz tão esclarecida pela ciência. E aqui estão os relatos em linguagem e ciência moderna, com desfibrilador e tudo. É ciência médica isso. Deveria ter um departamento da medicina estudando as experiências de quase morte, e não simplesmente dizendo que isso é alucinação de 150 pessoas. Vou ler agora clarividentes como, nesse caso, Geoffrey Hodgson, página 63. Quando a hora da dissolução se aproximar, veremos as forças vitais do corpo sendo retiradas das extremidades e centralizadas no coração. Bom, mão e pé frio já é um sintoma. Para lá serem invisíveis como uma dourada luz incandescente. Depois disso, a sensação dos membros inferiores é grandemente reduzida. Se vocês não sentirem mais no umbigo para baixo, o primeiro grau do visto já foi carimbado no passaporte, certo? Então, como a morte se aproxima, as forças vitais se retiram ainda mais para o centro da cabeça.
Se chegou no centro da cabeça, no terceiro ventrículo do cérebro, que é a sede da consciência egóica, isso quer dizer que o coração já parou de bater, porque a energia já saiu do coração. Já está aqui. O ponto de saída e de entrada, eu sei que vocês devem saber que é a fontanela. Não é por acaso que aqui é ungida a criança no batismo, e aqui também se dá a extrema-unção. No terceiro ventrículo do cérebro, que é a sede da consciência egóica ou da alma imortal, durante a vida física. Então, deve começar para o moribundo o processo de recapitulação, quando a gente começa a lembrar o passado, no qual os eventos da vida recém-concluída passam perante o olho de sua mente em clara perspectiva, causas e seus efeitos, sucessos e seus resultados, fracassos e suas consequências, sendo vistos e correlacionados. Mesmo um louco ou um homem num acesso de delirium tremens terá seu instante de perfeita lucidez no momento da morte, ainda que incapaz de exprimi-lo para os presentes. Porque isso é um processo subjetivo. Mesmo que ele venha a explodir um ato terrorista, ou se for um homem-bomba, esse processo continua no plano etérico e mental, aliás, astral. Para chegar no mental é que leva mais tempo, pode variar de 4 a 50 anos, depende da intensidade dos desejos, isso na média. Esse processo de recapitulação muito importante, pois dele é destilada uma certa sabedoria, o fruto da vida recém-concluída. E é por essa razão que devemos estar mental, emocional e fisicamente quietos no aposento mortuário, a fim de que, por um excesso de tristeza, não perturbemos o ente querido nesse importante processo. O autor, muito ingênuo, não imagina que, na época de hoje, quando resolvem fazer um velório, ficam contando piada e tomando outras coisas que não são muito cristãs. E aqui em Brasília já suspenderam os velórios por causa dos assaltos. Não se consegue mais manter a segurança durante a noite. Então, aqui fecha às 8 e só abre na manhã seguinte, o morto que se vire no velório dele. Certo? É assim que nós estamos na grande civilização no século XXI. Ele agora está vivendo um corpo mais sutil, o corpo dos sentimentos, ou o corpo astral, e, portanto, está altamente sensível às forças do pensamento e da emoção. Nós não deveremos querer chamar o morto de volta ou carregar ele com a nossa tristeza. Devemos auxiliar ele a subir. Não sei se isso está claro. Esse é um dos pontos onde talvez haja possível divergência de opinião entre a literatura teosófica e a espírita, certo? E, nesse sentido, se evita invocar o retorno das pessoas a esse mundo, para auxiliá-las a se desprender do umbral e daí subir para o plano celestial. Me faço claro? Se for o caso, aí estamos estudando às terças-feiras também outro livro importante, Os Auxiliares Invisíveis. Nós é que vamos para o astral doutrinar lá quem precisar de doutrinação. Então, seja o caso, estudar bem o assunto para também saber o que vai dizer. Mas, ao dormir, nós estamos lá. O que nós aprendemos aqui, nós sabemos lá. Então, é muito importante essa palestra. O senhor Leadbeater diz, no Que Há Além da Morte, que assistir essa palestra, mesmo que a pessoa, na hora, duvide, o dia que ela morrer, ela vai lembrar que uma vez ela ouviu falar sobre isso. E aí ela não vai dar vexame no plano astral, porque pelo menos ela tem uma noção do que está acontecendo. Então, muito importante uma palestra como essa, mesmo que vocês não achem ela assim muito interessante no momento, mas quem sabe, quando não tiver mais a sensação do umbigo para baixo, a gente começa a lembrar um pouco da descrição desses estágios. E não sei se vocês sabem que vão passar por isso.
A descrição detalhada também da mitologia grega é muito interessante. Os mitos da religião exotérica, cita Leadbeater, da nação, eram tomados, estudados nos mistérios de Eleusis e também nos mistérios do Egito. Entre os relacionados à vida póstuma, achava-se o de Tântalo, que fora condenado à perpétua sede no Hades, que é o mundo dos mortos. Na linguagem grega, isso equivale, Hades quer dizer o invisível, é o plano astral. A água rodeava-o por todos os lados, mas refluía dele toda vez que tentava bebê-la. Sobre sua cabeça pendiam galhos de frutas, que se contraíam quando ele estendia a mão para apanhá-las. Isso era interpretado no sentido de que quem morre cheio de desejos sensuais, de qualquer espécie, depois da morte se sente ainda cheio de desejos, mas impossibilitado de satisfazê-los. Ele não consegue saciar a sede, porque ele não tem mais corpo. E se ele for preso à bebida, ele não tem mais como sentir o gosto. Então, ele vira encosto de quem bebe, para sentir um pouquinho o que sobrar da atmosfera do álcool. Mas ele não tem mais corpo físico para saciar seus desejos, ele fica preso à terra. Isso é o mito de Tântalo. Vamos, se preferirem, ler o mito de Sísifo. Outro conto é o de Sísifo, condenado a empurrar eternamente para o cimo de uma montanha um enorme bloco de pedra mármore, que tão logo alcançava o topo, rolava de novo montanha abaixo. Isso representa a condição após a morte de um homem cheio de ambição pessoal. Queria grana, poder. Aqui em Brasília vai ser um problema, mas deixa para lá. Que passou a vida a traçar planos com fins egoístas. Nem que está falando aqui em todas as trapaças que o pessoal faz. No outro mundo, continua traçando e executando planos, mas sempre descobre, no momento de completá-los, que não passaram de um sonho. Aí é como se a pedra rolasse montanha abaixo de novo. Então, isso também prende a Terra pelas funções que a pessoa executou, pelos poderes que ela julgava ter, mas depois da morte ela é pobre como todo mundo, não tem nem conta bancária, mais pobre do que nós. Você sabe que eu ouvi outro dia uma mensagem, na época do Titan, que dizia assim: melhor ser um pobre no fundo do poço do que um milionário no fundo do oceano. Então, no fim, depois da morte, essas questões todas ficam resolvidas, vocês entendem? Enfim, aí o senhor Leadbeater nos lembra que o inferno eterno não existe. Ele diz: o homem cria seu próprio purgatório e seu céu. Correspondem ambos a estados peculiares de consciência. Vamos comparar um sonho. Porém, de forma alguma, a um local, embora a opinião geralmente seja essa admitida. Quanto ao inferno, é uma simples ficção, uma invenção teológica. Não existe. Quer dizer, o sentido de inferno eterno não se aplica, porque também não seria lógico da misericórdia de Deus criar uma penalidade eterna para os seus próprios filhos. Isso seria ausência de perdão ou misericórdia? Seria uma blasfêmia cósmica considerar ele um grande agiota que cobra juros infinitos de uma dívida finita? Porque o erro foi criado no tempo, tem que ser finito. Entretanto, uma vida desregrada e extravagante conduz a um purgatório penosíssimo e de muito longa duração, porém não eterno, porque nem o purgatório nem o céu podem ser com efeito eternos. Uma causa finita não tem resultado infinito. Isso é de uma lógica óbvia. E, acima de tudo, nós não podemos aceitar um Deus que não tenha misericórdia. Seria o contrário, pelo menos no cristianismo, de tudo o que o Cristo teria ensinado. Isso é uma deturpação que ocorre no século VI, no Concílio Constantinopla II,
quando se perde a liberdade de aceitar, como havia por 3 séculos, a doutrina da pré-existência da alma e da sua transmigração em origens. Não que fosse obrigatório, pelo contrário, é como na Igreja Católica Liberal, é como na Sociedade Teosófica no Brasil, enfim. A pessoa acredita se quiser, mas impedir uma pessoa de ter esse conceito ou levá-la para a fogueira da Santa Inquisição porque pensou diferente, isso sim é um crime em nome de Cristo, que eu acho uma contradição absoluta. A vantagem, então, ele diz que a morte súbita pode causar um choque temporário, catástrofe pode gerar pânico, a lembrança de atos malévolos feitos na Terra e a voz da consciência podem torturar a mente. Pode haver um vício não conquistado, obrigações não cumpridas, conflitos psicológicos e complexos não resolvidos, desejos profundos nunca satisfeitos, e tudo isso pode causar, e de fato causa, algum sofrimento temporário após a morte, mas necessariamente temporário, porque faz parte de uma vida cíclica. A vantagem é que, por menos que a maioria das pessoas o compreenda, no mundo astral, toda a dor e sofrimento são, na realidade, voluntários. E estão absolutamente sob controle. Por quê? Porque eu posso mudar a emoção. Se eu aprendi na meditação em vida a dominar minhas emoções pela troca dos pensamentos, que nem o switch lá, o dial do rádio ou o switch da televisão, eu saio de um filme de terror para um filme de comédia. É só uma questão de mudar o canal. E é isso que se aprende a meditar, de preferência em vida, porque depois da morte vai dar trabalho para fazer essa aprendizagem. Porque a emoção e o pensamento ficam 10 a 100 vezes mais intensos. Aí, se não dominou aqui, lá é mais difícil, porque ele está em seu próprio mundo, o desejo fica mais intenso. É por isso que a vida naquele nível é tão mais fácil para o homem que compreende. Portanto, não há razão alguma para temer o plano astral, e onde o temor existe é apenas devido à ignorância. A ignorância é que é a causa do mal. Então, quando esses desejos se desvanecem, porque não tem mais como ser nutridos, a alma naturalmente sobe para o plano celestial, e aí ela vai ficar ouvindo os anjinhos tocando lira, certo? Mas ela deixa um cadáver astral. Tem gente que, sem saber, está querendo incorporar e ainda achar que é o falecido. Isso se chama o cascão. O cascão não é mais a parte boa da pessoa, é apenas a memória bruta do que não conseguiu subir. É a veste estragada e rasgada que alguns querem cultuar, porque estão com muita saudade do falecido, mas, infelizmente, esse não é um caminho que nós sugerimos, nutrir essa comunicação pós-morte. É melhor aprender a meditar e se elevar aos planos superiores, ou mesmo dormindo e depois tentar lembrar o que recebeu hoje, por exemplo, seria aniversário. Meu pai estaria fazendo 93 anos hoje. Não por acaso, há poucos dias eu tive um sonho com ele muito interessante, de ver ele dentro do olho, como se fosse aquele túnel, cheio de luz. Enfim, não vou entrar aqui nos meus sonhos, mas acho interessante que nós continuamos em comunicação se tivermos sensíveis ao processo do desprendimento. E eles não nos perdem, nós é que perdemos o convívio enquanto estamos na vigília. Ao dormir, todos se reencontram, tá certo? A alma se desprende do corpo ao dormir. Caso não tenham notado, se o desencaixe não se deu bem, a gente tem uma sensação de ser atraído para o corpo de volta, como se fosse uma bola que está caindo num despenhadeiro e quica na cama, assim, bum! Isso é o cordão de prata chamando de volta o corpo astral por alguma emergência ou porque
houve defeito na decolagem, o plano foi abortado. Tá? Então, aí, o primeiro sintoma de uma pessoa que está psicologicamente perturbada é que vão dar para ela calmante, porque ela não consegue dormir. E por quê? Porque ao se desprender do corpo físico, a emoção multiplica por 10. Porque a mortalha de carne absorve uns 90%. Isso está muito claro em Platão, que diz que a gente recebe em décuplo do lado de lá. Também está na República. Tá? Então, o que isso significa? Que a mortalha de carne, o corpo físico, amortece as emoções. Por isso, alguns querem a droga para sentir o caminho de volta. Só que aí destroem o corpo físico e aí se vai a breca àquela encarnação. Dá uma satisfação temporária, mas o custo é permanente. Às vezes leva à morte, porque as pessoas costumam cair na busca de uma dose cada vez mais forte, porque a anterior já não produz efeito, e aí acaba na Cracolândia. Então, isso não contam para as crianças na escola, mas, na verdade, as pessoas estão buscando uma liberdade astral, uma experiência psicotrópica. Na verdade, é uma abertura dos canais. Se eu expliquei bem o jogo do prana, o álcool é tão volátil, por exemplo, não precisa nem ser droga, que ele inverte o ciclo. E, em vez da energia espiritual descer, pela volatilidade, o prana é expulso do corpo, ou pelo menos temporariamente revolvido para subir. E o resultado é que a pessoa fica meio alegrinha, são chamadas bebidas espirituosas. Depois ela fica deprimida, porque aí tem o retorno da energia, aí o dia seguinte é ressaca. Mas, não por acaso, o Buda no Panchasila diz que a gente não pode se embriagar, é um dos 5 pontos. Tá certo? Já 2 vezes me pegaram no bafômetro aqui, mas é uma decepção quando eu chego no bafômetro. Que ali eles não vão encontrar muita coisa, né? Então, seja por aí ou por outros caminhos, eu estou insistindo apenas para vocês que o processo celestial é de uma beleza transcendental, porque aí sim a pessoa se libertou de todas as preocupações do mundo e encontra toda a luz no convívio com os anjos. Mas enquanto ela está no astral, que é o plano intermediário, ela ainda tem a possibilidade de alguma comunicação com os chamados vivos. Depois que ela entrar no plano celestial, esqueçam, ela não tem mais como descer, a não ser se reencarnando. Certo? Porque aí o nível de frequência é muito diferente. E não dá mais para sintonizar, pelo menos o homem comum não consegue. Mas desse plano celestial, ela pode reencarnar ainda. Ah, com certeza, se ela não completou o estágio, não virou a plena estatura do Cristo ou um Buda, ela tem dívidas kármicas e ela vai, no seu devido momento, sentir a sede da reencarnação. Mas é ela como se vai... depois da morte a gente digerisse o que acumulou, as experiências, assimilasse como faculdades que vão vir em vidas seguintes, mas onde ela tiver alguma ignorância, alguma ilusão, algum apego de querer voltar àquela experiência de novo, que é o que costuma fascinar o pessoal, quer ser jovem de novo para voltar a todas as ilusões, tchum, carimbado, passaporte de volta. Então, o ideal é resolver o máximo possível. Se tem uma coisa que acha que tem que fazer agora. É, isso aí, com certeza, é uma máxima importante, não é? É. Por favor, Alan. Sobre esse assunto, eu, inclusive, já assisti mais de uma vez você falando, Ricardo, sobre o livro A Gnose Cristã, do Leadbeater, onde ele fala exatamente sobre essa descida na matéria e vai usar Deus como o professor que ensina cada vez uma matéria. O que você não aprendeu, você volta depois para aprender de novo. O que já aprendeu, já está aprendido, segue em frente.
É perfeito, é perfeito. Eu vou mostrar um pouco a ideia dos 4 elementos em sucessão. Então, na infância, nós temos a flexibilidade, que é o úmido, e a expansão, que é o quente, caracterizando a primavera da vida, e tudo é sonho, correspondendo ao ar, né? Mas o quente significa que a umidade vai evaporar, formando nuvens, e aí vai ficar seco, mas vai passar menos luz e vai ficar frio. E se fica frio, a nuvem se condensa, vira chuva, a estação da água volta a ficar úmido na terra, não é? E, por sua vez, se de fato a chuva ocorreu e a água se precipitou, devem se dissolver as nuvens e voltar a passar a luz ficando quente, e aí vai ficar seco, aí, de novo, vai se formar nuvens pela evaporação, vai passar menos luz, vai ficar frio, ficando frio, chove, aí, de novo, acontece a umidade. Então, vocês estão vendo que isso é um ciclo que não acaba, porque vai passar mais luz e ficar quente, certo? Então, esse simbolismo de que, na primeira esfera da primavera da vida ou da infância e do nascimento, nós estamos buscando os nossos sonhos, como os ventos da primavera, esse é o símbolo do ar, polinizar todas as flores. Tem um amigo meu que diz que a vida é como um banquete que não se tem tempo de experimentar todos os pratos. Então, aquela coisa da juventude, querer experimentar tudo. Depois vem um período de maturidade em que a pessoa, na verdade, quer ver resultados dos seus esforços, ela fica mais apegada a paixões que levem à sua satisfação, e, com o tempo, ela chega, é claro, a desgastar essa energia vital, chegar na velhice. Aí, se antes nós tínhamos, depois da primavera, os desejos fecundados gerando frutos, depois os frutos caem, as folhas caem, o the fall é o outono, cai mais coisa, cai cabelo, cai dente, muita coisa cai, e o resultado é que nós vamos nos aproximando da sepultura que vai nos trazendo aos poucos para a gravidade da terra, que é o elemento da velhice, até que vai tudo para o inverno no pós-mortem. Aí a árvore fica sem folhas e vive só da água, do caule e da raiz, reciclando a seiva que vai nutrir as folhas da primavera seguinte. A criança pergunta, talvez, ao pai, que verde é esse? E o pai explica que aquilo é o broto da primavera, e aí a árvore floresce de novo. Então, esse é um símbolo antigo da natureza. Os egípcios gostavam de usar o ciclo do sol e os gregos, talvez, as 4 estações. O ciclo do sol, na forma diária, tem, então, a aurora, o meio-dia, o ocaso e a meia-noite, correspondem, então, ao despertar, à vigília, ao adormecer e ao sonho. Os antigos, por exemplo, os gregos, comparavam o deus do sono com o deus da morte, Hipnos e Tânatos. Na mitologia, eles eram irmãos, porque, à semelhança do sonho, a morte revive os desejos não resolvidos e também assimila as experiências válidas que viram faculdades de vida seguintes. Então, primeiro descarta a parte presa à terra no astral e depois sobe para o mental. Quando vem a sede de experiência ou Trishna, de novo, começa o novo nascimento e a reencarnação. O único ponto que não gira é o nirvana que tu estava falando. Mas, para chegar no centro, tem que fazer toda uma caracolagem aqui de entrar nas camadas profundas da espiral da mente, até que se chega ao ponto que não é nem criança, nem velho, nem vivo, nem morto, mas atemporal. Isso é o reino do espírito. Mas, em geral,
as pessoas têm dificuldade de entrar nessas camadas mais profundas, porque estão ainda sonhando com o banquete, e, na verdade, o jovem está querendo logo chegar à maturidade, então tem aquele esforço de sair do ar para o fogo. Aí, depois que ele ganhou a carteira de habilitação e acha que já, então, atingiu a maturidade, ele depois descobre, né, que ele quer se aposentar. Aí começa, você sabe aquela equação, quando tem saúde, tem saúde e, de repente, tem tempo na juventude, mas falta o dinheiro. Aí chega na meia-idade, tem o dinheiro e ainda tem saúde. Não é? Mas aí está faltando o tempo. E quando tem todo o tempo do mundo e já acumulou o dinheiro, se é que conseguiu segurar a aposentadoria, aí ele não tem mais saúde. Então, a coisa vai girando de uma tal forma que o ser humano está sempre insatisfeito. Isso é o que o Buda chamava a primeira nobre verdade da insatisfação ou do sofrimento. Se nós não compreendermos isso, a busca daquele olho nirvânico, o olho de Ra, o olho de Dhamma, o olho que tudo vê, o olho de Shiva, essa busca não começa enquanto a verdade da insatisfação não é assimilada. O Buda chamava Dukkha Satya a verdade da insatisfação ou do sofrimento. Não sei se isso dá assim como um resumão do assunto. É claro que vou recomendar a todos a leitura do livro, que é melhor do que a palestra, eu suponho. E também porque continua no dia 1º de setembro, tá certo? Mas se houver mais alguma questão pendente... Bom, hoje eu acho que a explicação foi tão envolvente que ninguém nem mandou mensagem no chat, não. Bom, Excelente. eu também já falei Nossa, demais por hoje, gratidão. não é? Gratidão. Então, eu vou agradecer a todos e passar para a meditação de encerramento, ok? Eu usei até diagramas do curso de astrologia, estão no meu outro livro, se tiverem interesse, a ciência da astrologia e as escolas de mistérios entra naquele diagrama dos 4 elementos, que é simbologia muito antiga das escolas de mistérios do Ocidente. Vamos fazer, então, a nossa meditação, por favor.